preciso que você abra sua Bíblia agora. O pessoal não gosta muito, não. Falou negócio de para trabalhar. Esse assistencialismo está atrapalhando com as pessoas. O cara vai trabalhar para ganhar 1.500, fica em casa ganhando 600. Estou quase ficando em casa. Bom, gente, eu não sei se você reparou, mas há uma tônica nesse culto que nos impulsiona a entendermos que precisamos estar preparados para as adversidades, ou para o momento oportuno para fazermos parte de algo grande. Você viu na palavra da campanha, certo? A motivação de estarmos fortalecidos para enfrentarmos a oposição, cuja qual nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Eu sei que todos nós conhecemos a força do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Mas eu não sei se você é capaz de reconhecer o poder e a força do inimigo de Deus, Satanás. A oposição de Satanás, ela é muito forte, ela é muito intensa. O diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se o diabo foi ousado o suficiente para se opor a Jesus na tentação, no deserto, olha bem, ele sabia quem Jesus era, mas como Jesus estava na fragilidade de um corpo humano, ele se aproveitou das necessidades humanas, achando que poderia tirar proveito disso. E ele tenta convencer Jesus de que Jesus não é quem Deus disse que ele era. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. As tentativas de Satanás foram muito intensas para se opor, usando pessoas e situações. Imagine nós. Imagine. Então, inevitavelmente, nós precisamos estar firmes, fortes. Aquele que está de pé, tenha cuidado para não cair. Há uma preocupação muito intensa de Deus, porque Ele sabe o poder do inimigo, sabe a adversidade que o inimigo pode trazer. Eu vou usar 2 textos apenas. Esse é um culto de campanha, onde nós precisamos estar fortalecidos para vencermos, aptos a enfrentar os desafios cujos quais nós não sabemos de onde virão. Você vê Léa Mendonça cantar um dos hinos famosos, quem estava na guerra era eu, e o inimigo covardemente acertou um dos meus. Então, às vezes, não pode atingir você, atinge seus pais, seus filhos. Mas ele vai buscar uma brecha, uma oportunidade, certo? E se ele encontrar, pode ter certeza, o diabo, ele vai agir, ele vai mover, ele vai buscar desestabilizar você. Nesses 2 textos, nós vamos ver pessoas que vão nos dar uma grande lição, mas principalmente nos alunos de Jesus. Os 2 textos que eu vou citar aqui, na verdade, é uma aula que Jesus está dando aos seus discípulos. Apesar dos discípulos terem a presença do próprio Deus no Espírito Santo, depois de Atos 2, Jesus sabia que transitar, certo, de uma presença física, onde os discípulos poderiam ver, ouvir, tirar suas dúvidas e migrar agora por uma presença espiritual onde eles não podem ver, onde para se ouvir agora um modelo mudou. Esses discípulos precisam estar prontos, preparados para enfrentar tudo isso, por causa da dureza. No chamado do apóstolo Paulo, Jesus é bem categórico a Ananias.
esse indivíduo que eu estou chamando, ele vai saber o que é ser perseguido, certo? Ele vai entender os desafios. Então nós não estamos numa brincadeira, nós estamos numa guerra. Essa é a grande verdade, entendeu? Todas as vezes que Satanás olha para você, você carrega a imagem de Deus. E isso torna você um inimigo. Algumas pessoas acreditam, se eu não mexer, se eu não... Não tem isso não. Não tem essa história de eu mexer com Satanás, não tem isso não. Você é filho de Deus. E isso inevitavelmente faz você carregar, certo? Algo precioso. Mas eu quero refletir com você. Eu vou deixar uma oração proposital aqui. Cadê o Carlos Eduardo Dias e a Adriana do Nascimento? Faz um sinalzinho para mim aqui. Isso. No final eu vou orar por vocês. Tá certo? Mas eu quero, até porque eu quero que vocês ouçam muito bem, porque se tem uma coisa que o Satanás trabalha, é contra o casamento. Quem é casado sabe o desafio que é manter uma vida a dois. Posso ouvir um amém dos casados? Amém. Deus te abençoe e te fortaleça. Isso, tenha força. Uma hora morre. Vai dar certo. Até a morte separe. Não estou agorando a vida de ninguém não, pô. Não é para até que a morte o separe? Então, isso aí. Vamos lá, Marcos 7:24. Vamos dar uma olhada nesse texto, são 2 textos. O texto é grande, mas eu vou falar pouquinho. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Verso 30, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha... Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Essa história, ela é contada por outra ótica também, tá certo? Essa não é a única narrativa desse texto. Numa outra narrativa diz que essa mulher vem seguindo, certo que Jesus não faz questão de ouvi-la, ok? Até que os discípulos ficam incomodados e o intercedem. Mas há 2 lições muito importantes aqui para os alunos de Jesus. Primeiro, eles vão aprender que essa mulher não tem condições de fisicamente trazer seu problema para Jesus. Ela tem um problema grande e o problema dela vai ficar lá na casa dela. Não deu para trazer. Tá certo? E ela vai procurar Jesus. Ela tem um propósito. E o propósito dela é um dos maiores. Está na filha. Ela precisa encontrar uma solução para aquele problema. O problema está na filha. E ela precisa encontrar uma solução para o problema que está na filha. O problema está na filha. E ela precisa encontrar uma solução para sua filha. Preste atenção. O problema está numa posição, numa categoria que vai inferiorizar qualquer tipo de obstáculo. Ok?
Se você quer descobrir como tornar a sua situação, o que você deseja, diante de Deus, sendo colocado por você mesmo, coloque os seus problemas graves na categoria de filhos. Ou seja, numa categoria onde todos os obstáculos são inferiores. Se tiver que levantar de madrugada, que pegar uma fila, que pegar, não interessa. Se tiver que se humilhar, não interessa. Você está entendendo? A categoria do problema, o outro também você vai ver. Mas o problema está na filha dela. E ela precisa encontrar uma solução. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar aquele cujo qual as pessoas estão dizendo que pode solucionar o problema dela. Pronto, é isso. Se você tem um problema e acredita que um parente seu pode te ajudar, primeiro você vai lá. Se você acredita que um político pode te ajudar, você vai para a porta da casa dele e vai aguardar ele sair. Não interessa quanto tempo ele demore. Essa é a verdade. Porque primeiro você vai para onde você acredita. Só que essa mulher, ela tem um problema que o dinheiro não resolve. Ela tem um problema que remédio não resolve. Ela tem um problema que está difícil. E está onde? Está na filha dela. Talvez se tivesse no marido, ela largasse. Talvez se tivesse na esposa, ele pediria o divórcio. Talvez se tivesse num amigo, ele simplesmente deixaria para lá. Porque em algumas situações, às vezes, se a situação acaba ficando muito ruim, a gente contorna. A gente tenta driblar, se afastar de alguma forma. Mas esse problema está na categoria de filho. E na categoria de filho, não deve ter sido fácil para ela deixar a menina em casa. Porque se ela está em casa, pelo menos a menina está debaixo dos seus olhos. Com quem ou quem ela ia confiar o cuidado de uma menina com demônios? Mas ela tem um problema. O problema está na filha. A filha é prioridade. Então eu vou procurar uma solução. Lá vai ela. Seja na primeira história ou na segunda, vamos ficar com essa que eu li. Jesus vem andando, entra numa casa e não quer atender ninguém. Ele não quer atender ninguém. O motivo não interessa. Qual é o motivo de Jesus não querer atender uma pessoa? Olha só. Ele que teve tempo para as crianças, parou para atender um mendigo, entrava na casa de um pecador. Se tinha uma coisa que Jesus estava pronto, era para servir pessoas. E nesse dia, o texto diz que ele não quer falar com ninguém, ele não quer atender ninguém. O que está acontecendo com Jesus? Jesus está cansado? Jesus está estressado? Não, Jesus tem uma lição para dar aos discípulos. Entra numa casa e provavelmente avisou seus discípulos: eu não atendo ninguém. Não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. O contrário das outras vezes, gente. Você vai a Israel, a primeira coisa que um guia decente te fala é como reunir 5.000 pessoas, 10.000 pessoas na época de Jesus. Não tinha um radinho, não tinha um folheto, não tinha nada. Para avisar que Jesus estava chegando. As casas, as moradias, certo? Não, eram como hoje. Então qual era a forma de fazer isso? Era avisar as pessoas de maneira prévia. Havia uma equipe que ia à frente como batedores, levando a informação. Certo, Jesus tal dia está chegando aqui. Então as pessoas se preparavam, dava tempo de alguém falar com outros, para que a multidão... Porque a maioria das pessoas, elas imaginam assim:
Jesus aparecia na praia e o Espírito Santo ia falando com todo mundo. Não romantiza o negócio, não. Entendeu? E agora Jesus diz o inverso. Entro nessa casa e não quero atender ninguém. Não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Pronto. É isso. Mas o texto diz que uma mulher, cuja qual tinha uma filha com espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, ou seja, ela descobriu que ele estava expulsando demônios. Qual é o problema da filha dela? A menina está endemoniada? Então o que ele pensou? Ou o que ela pensou, perdão. Certo? Ele pode resolver o meu? Então eu vou falar com quem? Com ele. Então no texto em que lemos, mesmo com bloqueio, certo? Mesmo com a tentativa de se esconder, a mulher não só descobriu onde Jesus estava, ela conseguiu entrar. Ela furou o bloqueio. Porque tem gente especialista, quando quer. Esse dia, eu fui num culto, e sentou um cara do meu lado, pensa num cara bom de conversa. Um cara maneiro, Canidio. Bateu um papo comigo, conversando com todo mundo, comendo, bebendo. Pô, eu falei, cara, é legal. Acabou o culto, sentou numa das primeiras. Acabou o lanche, fomos para o culto, sentou numa das primeiras cadeiras. E eu pregando, de vez em quando olhava para ele. Então, acabou o culto, fui para a sala, de novo. Lá na sala, conversando, eu fui e falei para os caras que estavam me recebendo. Pô, cadê o irmão que estava aí? Aí o pastor falou assim, ele não estava contigo, não? Eu falei, não, rapaz, aquele cara aqui, rapaz, aqui. Ele falou, não, a gente não sabe quem ele é, não. Ele só entrou porque nós achamos que estava contigo. Eu falei, mas eu achei que ele era daqui. E cadê ele? Sumiu? Como é que o infeliz conseguiu sentar na mesa com os pastores? Eu sei porque ele conseguiu, sabe por quê? Porque ele queria. Então, ele foi dissimulado, certo? Foi e conseguiu entrar lá. Porque, preste atenção, o importante não é o que você quer, é quanto. Pastor, eu quero muito. Isso é muito bom, mas cuidado, que quando você quer muito, Satanás pode te convencer a quebrar princípios para alcançar o muito. Você tem que ter cuidado, certo? Essa mulher, ela ela furou o bloqueio. Não entra, e está aí, ó. Olha lá o Pedro lá, ó. A turma dele está aí, o segurança. O discípulozinho aí, ó. Não vai atender. Minha garotinha está lá, lascada. O demônio vai sair dela, vai ter que sair. Ah, mas não pode entrar, não pode entrar não. Tá bom, não pode entrar não. E tá aí não, tá não. Quando viu, ela já estava lá. Eu imagino o discípulo, pensa. Ah, dona, não pode. Ah. Jesus falou, não, calma aí. Não fez a segurança direito. Agora deixa a dona. O discípulo tem que estar ouvindo, sim ou não? Sim ou não? Aí a mulher falou, Senhor, estou com a garotinha lá na minha casa. Tá? Demoniadinha. Jesus falou, pois é, dona, explica uma coisa, senhora. Eu não vim para os gregos, eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Não me é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Pensa. Se fosse você, tu está sofrendo, sua garotinha está lá, seu casamento está na pendura, seu filho, sei lá quem é. Aí você vem para o pastor, Pastor, só pode orar por mim? Ele falou, não pode orar não, você é membro daqui? Ah, não é membro daqui não? Então não vou orar por você não, irmão. Vai se converter, meu infeliz. Com esse tipo de vida? Cachorro. Pensa, como é que você fala? O que você vai falar? Cachorro é você, pastor. Pastorzinho dos infernos.
Também que se dane, minha garotinha que fica endemoniada. Quero saber de nada não. Pensa. Eu conheço gente que ia embora da igreja por muito menos. Aliás, se o Eliezer fizer isso, vão falar comigo. Se eu fizer isso, alguém vai falar com você. Agora eu quero ver com quem essa mulher vai falar, porque quem chamou ela de cadela foi Jesus. E pior, ele é Deus. Senhor, olha o filho que o Senhor criou, que botou na terra. Chamando eu de cachorro. Pare e pense. Era motivo para a mulher ir embora, sim ou não? Sim ou não? É, mas tinha um motivo maior que fazia ela ficar. Qual era? A filha. Entendeu? A menina era. A ligação que ela tinha com o propósito era maior do que toda a adversidade. Hoje tem gente que quebrou a campanha por causa do Flamengo. Vou dar sentença? Eu não. Cada um que fique com a sua. Mas você não acha que eu, como pastor, tenho vontade de falar? Senhor, não dá benção não, não dá benção não, não dá benção não. Eu estou brincando. Você está entendendo? Mas é só para você entender. Propósito. O propósito dela era maior. Então, quando Jesus diz, não vou atender você, que você é uma cachorra, eu não vim para os gregos, eu vim para os judeus, e pronto, se fosse a maioria de nós, já tinha virado as costas e saído. Nervoso. E os discípulos olhando, eu fico imaginando o Judas olhando isso. Isso aí. Ó. O Tomé, pensa, discípulo ruim, porque a patota de Jesus... Pense nos caras. Vamos lá. O Pedro era aquilo que você sabe. Quando o Pedro corta a orelha do soldado, ele vai morrer. Tentou contar a vida de um oficial. Jesus é que foi lá, pegou a orelha e falou, senhor, chega aí. Está ouvindo, filho? Vai embora, Pedro. Guarda. E ele não cortou a orelha de propósito, não. Pedro não era zorro. Ele errou, ele queria matar o cara. Ou será que ele foi lá na orelha? Pô, botou uma máscarazinha? Sai fora. Vai causar problema, sim ou não? O Tiago e João, Jesus chamava de filho de trovão, por causa das encrencas. Um dia pediu, Senhor, deixa para eu sentar de um lado, e ele senta do lado, quando o Senhor entrar no seu reino. Pedro que chegou e falou, e eu sento onde, maluco? Para pensar. O André era aquilo que você já sabe. Felipe, o brincalhão. O Judas... aquela coisa, o Tomé, o Natanael, o exigente. Só tinha gente ruim. É verdade. Está trabalhando aquela turma toda. Eu imagino todo mundo olhando Jesus falando com a mulher. Alguns melhorzinhos deviam estar pensando, é melhor não ter entrado. Está vendo? Hoje ele está nervoso. Não está afim de atender. Jesus estava nervoso? Ele está querendo dar uma lição nos discípulos. E ele vai dar. E vai usar a mulher como material didático para dar uma lição nele. Você entendeu? Você entendeu quando o Canídia estava dizendo aqui que você é um milagre na vida do outro? Você é um material didático que Deus quer usar para dar uma informação, um milagre, uma correção, um amadurecimento. Eu não sei quem é você, porque tem gente que vem nesse mundo com a missão de amadurecer os outros. Esse tipo de gente é gente ruim, mal educada, desonesta, grosseira. Com Jesus, vai para o céu, mas só veio para ensinar a gente a ter paciência, autocontrole, dizendo não mato. Ai. Conhece alguém assim? Você vive com as pessoas assim? Todo mundo está esperando que a mulher vá embora, sim ou não? Mas eles não estão esperando para o que ela vai fazer. O único que me parece que já sabe de antemão é o próprio, porque a mulher olha para Jesus e disse, sim, Senhor, sim, tá bom. Cadela, cachorra, au, isso. É isso aí, tá bom. Eu vou falar uma coisa para o senhor, os cachorrinhos que o senhor me chamou, a tradição aí de vocês, come debaixo da mesa as migalhas que caem dos... Ela falou, só quero uma migalhinha. Eu só quero uma palavra do Senhor. Eu não pude trazer minha filha, mas o Senhor é poderoso para dar uma ordem aqui que faz um milagre lá. Você consegue entender?
É só isso. Eu imagino Jesus agora olhando por discípulo. Olha aí. Dá uma olhada nessa mulher. Dá uma olhada no que ela é capaz de suportar para alcançar o que deseja. Sabe o que é isso? Amor. E quando o amor é amor de verdade, não tem si, não tem mais. Aí eu amo você, mas só se você fizer isso, isso, isso e isso. Se você não fizer, eu não te amo. Eu te amo, porém, certo? Porém, para eu te amar, você tem que fazer o que eu quero. Isso não é amor. Isso não é, o amor de filho é assim? Não, seu filho pode ser rebelde, pode tirar nota baixa, o menino pode fazer isso, pode entrar para o tráfico, ele pode assumir, certo, a homossexualidade, pode acontecer o que quiser. Você deixa de amá-lo? Não, não. Há uma lição aqui. Jesus vai embora. Já, já. Os discípulos precisam estar preparados para aquilo. Para quê? Para aprender com essa mulher a não desistir, a prosseguir, a continuar debaixo de perseguição, debaixo de difamação, certo? É isso. Ele está mostrando para os discípulos que tipo de pessoas e o que elas são capazes, certo? De movimentar quando o propósito, certo? É um propósito na categoria de filhos. É isso. É isso. Bom, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos. Então Deus entregou Jesus para morrer por quem? Pelos seus filhos. Jesus veio a essa terra para entrar na categoria de salvação dos filhos de Deus. Olha só, Deus entrega seu filho para morrer por seus filhos. O singular, salvando o plural. Os discípulos estão olhando. Quando a mulher diz, os cachorrinhos comem debaixo da mesa migalhas que caem dos filhos, Jesus disse, por essa palavra, por essa, pelo que a senhora falou agora, não foi pelo motivo que te trouxe aqui, não foi. Não foi pelo que eu te disse, não. Porque mesmo depois de eu ter te dito o que eu te disse, você foi capaz de suportar por causa de seu propósito. Então faz o seguinte, por essa palavra, só por isso, por essa palavra, pode ir para a tua casa agora. Me permita usar isso aqui, não é muito, mas pensa, o diabo não é onipresente, mas provavelmente a velocidade informativa deve ser alta. Se hoje o homem já fala em 5G, está falando em 10G, você imagina o diabo no mundo espiritual. A velocidade que esse miserável não deve. Pensa, o demônio lá na garotinha, na casa dela. E já preocupado. Vou ter que sair. Porque ela foi procurar o chefe dos crentes. Certo? O caça-fantasma, isso. Mas quando Jesus fala, não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, o que deve ter acontecido? Um demônio daqui pode ter avisado de lá. Fica aí, amigo. Ele foi muito desagradável com a dona. Mas quando a dona diz, os cachorros comem debaixo da mesa que cai, a migalha que cai dos filhos, daqui deve ter dito lá, aí maluco, a casa caiu. A dona é doida. Jesus falou, sai, certo? Pode ir, porque o demônio já saiu da sua. Ela volta para casa e o demônio já tinha. E a lição que ficou nos discípulos foi, qual? Aprenda com essa mulher. Aprenda a ouvir um não. Aprenda a lidar com uma situação quando ela não acontece do jeito que você esperava que ela acontecesse. Aprenda a lidar com as frustrações de expectativas não correspondidas.
de reconhecimento que não se, certo? Que não se tem. Aprenda. Eu vou trabalhar na igreja, eu vou servir, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e tá bom, faça. Agora, cuidado, se não receber o que espera, o que você vai fazer? Os discípulos estão sendo treinados para isso. A mulher vai embora, e o discípulo tem que ficar pensando que, se fosse eu, talvez eu teria desistido, mas ela me deu uma lição. Vamos pegar um filho, mas vamos trocar de personagem, porque eu gosto sempre de usar um, né, do gênero masculino, outro do feminino, só para todo mundo, porque eu acabei de falar de uma mulher, então provavelmente as mulheres se encaixaram melhor, certo? No exemplo do que os homens. Mas vamos trocar agora, vamos voltar um pouco, Marcos 9, a partir do 14, coloca aí por favor, Marcos 9, isso. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discuti com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te meu filho. Bom, vamos lá. A mulher levou a filha, sim ou não? A mulher levou a filha, sim ou não? Isso, não levou. O homem levou o filho, sim ou não? Então os discípulos vão aprender a lidar com situações diferentes. Com Deus que faz quando se está presente, com Deus que pode fazer lá longe. Você está entendendo? O Deus que servimos opera aqui na igreja, mas opera na casa, no hospital, onde as pessoas estão nos assistindo. Os discípulos vão aprender isso. A mulher não podia trazer a filha, então a filha ficou em casa. O homem podia trazer, então está aí, mestre, eu trouxe o meu filho. O texto anterior diz, e a mulher tinha uma filha. Qual é a categoria do problema do homem? Ele está lá para resolver um problema com seu filho. Então acabou, meu irmão. Se você está com teu filhinho aí do seu lado, você sabe o que eu estou falando. Ele não sabe ainda, porque ele não é pai. Eu só fui descobrir quando meu filho nasceu. E aí eu descobri, meu mais velho tem 32 anos, certo? Mas para mim, eu descobri que depois que um filho nasce, você nunca mais dorme do mesmo jeito. Pode morar na sua casa ou pode morar em outro continente. A verdade é essa. É o meu menino, pastor, meu menino está doente. Às vezes a velhinha tem 70 e poucos anos. Ô dona, que menino da senhora? Meu menino. Quantos anos tem seu menino? 53. É assim. Agora vai na categoria, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Vamos lá. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Verso seguinte, e ele respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo, o endemoniado por terra revolvia-se, escumando. E perguntou ao pai dele, olha que pergunta, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse o quê? Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa, grave isso, mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23.
Jesus não gostou muito do que ele disse. Você sabe por que ele disse? Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa? Há quanto tempo o menino fica endemoniado? Desde Há quanto tempo esse cara está tentando resolver isso? Há muito tempo, sim ou não? Ele já tentou outras vezes? Deu certo? Então ele está cansado. Eu já falei e vou repetir aqui. Pior que um problema pode ser o tempo de duração dele. Quando alguém for te contar que está sofrendo dor por uma situação, pare de achar que o problema é pequeno. Pergunte há quanto tempo o problema acontece e você vai descobrir que a pessoa já está convivendo com isso 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então ela tem todo o direito de estar exausta, cansada. Nesse texto, o cara diz, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, o que ele está dizendo? Não é incredulidade. Se fosse incredulidade, ele não estava ali. Ele está ali, está certo? Mas ele carrega uma história. Então ele vai devagar. Por quê? Porque ele já se frustrou tantas vezes, Abner, que ele está não duvidando de Jesus, mas se preparando para enfrentar aquilo. Se não der certo? E se o demônio não sair? Sabe o que aconteceu? Eu expus meu filho a um ridículo em público. Lembra o texto? Uma multidão estava lá. Viu um menino se contorcendo, escumando, todo torto, fazendo barulhos estranhos, parecendo um bicho. Quem era? Um garoto. Mas para uma pessoa, aquele garoto era o seu filho. Então observe bem. Mas Jesus precisa. Os discípulos estão ali. Eles estão ali. E o camarada já desmoralizou os discípulos. Ele disse, eu primeiro trouxe meu filho para os seus discípulos expulsarem. Mas eles não conseguiram. Mais uma vez. Não deu certo. Mas aí ele disse, aí eu trouxe para o senhor. Na verdade, quando eu vim aqui, eu vim atrás do senhor. Mas o senhor não estava, o senhor estava orando. Seus discípulos estavam aqui. Eu apresentei meu problema para os seus discípulos. Seus discípulos oraram, sabe o que aconteceu? Nada. Mas se tu podes, olha só, mas se tu podes, porque eu não sei onde você buscou solução que não deu certo. Você só tem que ter o cuidado para não trazer a sua frustração para Jesus. Porque senão você começa a achar que Jesus é igual ao outro. Entendeu? É assim que funciona. Então Jesus primeiro levanta a bola dele. Olha para o discípulo e diz, ô geração incrédula, até quando ainda vos sofrereis? Até quando eu ainda vou ficar com vocês? Traz o menino para mim, cara. Traz o garoto para mim. Aí o pai traz o menino. Mas preste atenção o que Jesus diz no 23, depois da frase, se tu podes, faça alguma coisa. O que Jesus disse? A mesma frase. Bota a frase anterior. Vou terminar no horário certinho. Ó. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes, foi isso que o pai do garoto falou com Jesus. Se tu podes, ó, tem compaixão de nós e nos ajuda-nos. Verso 23, Jesus disse, vou devolver na mesma moeda. Se tu podes. Então, se depois de tudo isso, depois de você estar cansada, decepcionada, certo? Envergonhada, humilhada, sofrida, é essa historinha que você gosta, ela não serve nada diante de Deus.
o que ele diz para esse cara? Depois de tudo isso, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Note que a conversa foi para outro nível. Esse cara vai responder a Jesus. E a resposta dele é extraordinária. Olha o que ele diz no verso seguinte. Logo o pai do menino, preste atenção, o pai do garoto, o restante que se dane. A multidão está lá, ela não está nem aí, está cada um de olho em si mesmo, a verdade é essa. Mas tem alguém, porque eu vou ser franco para você, o máximo que nós nos preocupamos aqui com o problema do outro é com uma oração. Porque quando a história acaba aqui, você vai para casa para resolver o seu problema. É essa a grande verdade. Por que é que você acha que nós fazemos uma campanha? Porque nós sabemos que para você sozinho às vezes fica pesado. Se deixar para você orar na sua casa, talvez você não tenha tempo, não tenha força. Não é porque tem uma mágica, não é nada disso não. É porque isso fortalece você. Você vê as pessoas contando as histórias, mas preste atenção, o pai do menino clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, me ajuda, porque está difícil pra caramba, é desde a infância, é muito tempo que esse troço está acontecendo. Pega o menino, eu não posso deixar ele sozinho. Tá, gente, não tinha lâmpada. Toda noite tinha que ter um fogo. Toda noite tinha que ter um fogo. O pai diz, ele lança o meu filho no fogo. Se estou perto d'água, eu tenho que estar perto dele, porque a proposta é matar o meu filho. E meu filho não vai morrer, não interessa. Ele é meu filho, está na categoria de filho e eu vou lutar por ele. Tentei, não deu certo, trouxe para teus filhos, teus discípulos, não deu certo e agora está ficando pior, porque eu trouxe para o Senhor e o Senhor está engrossando o negócio. E os discípulos estão tudo olhando, porque os discípulos estão com uma coisa na cabeça. Esse demônio é poderoso, porque nós tentamos expulsar tudo junto. E não deu certo, vai dar ruim para Jesus. Os discípulos estão lá. Eles não entenderam por que eles não conseguiram. Eles estão debaixo de uma situação totalmente diferente da anterior. Certo? Então, é outro ensinamento. Pela primeira vez, eles tentam expulsar o demônio sem sucesso. E o que Jesus está querendo mostrar não é um modelo único. Você vai enfrentar situações diferentes. Então a conversa, olha só, o menino diz, se tu podes. Jesus diz, se tu pode, você. E aí o pai chora. Lógico, ele vai pegar o que sobrou. Porque às vezes é assim, meu irmão, o navio se destroça, é muito bonitinho. Você olhar para o navio de Jonas, onde ele está, e o navio só jogou o Jonas fora e a tempestade passou. É bonitinho. É muito bonitinho você olhar, Marcos, capítulo 4, a partir do 35, onde a tempestade vem e Jesus diz, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. É muito legal você ler Mateus 14, a partir do 22, e encontrar Jesus entrando no barco, segurando na mão de Pedro, e o vento e o mar ficam tranquilos. Mas quando você abre Atos dos Apóstolos, você vai ver um navio todo despedaçado, onde para as pessoas sobreviverem, sabe o que elas fizeram? Se agarraram nos destroços, porque às vezes só sobra um pedaço de alguma coisa para você se segurar. É duro, mas é assim, porque nós estamos numa guerra, seja para criar nossos filhos, para manter nosso casamento, para estabelecer nossos negócios, para estabelecer uma formação que num país como o nosso pode não nos levar a lugar nenhum. Lutamos
contra um sistema. Essa é a grande verdade. Olha para aí. E sabe o que ele diz? Ele chama o que ele tem de incredulidade. Ele não vai esconder mais. É pouco, mas é incredulidade. Então ele diz, o Senhor me ajuda. Porque eu estou agarrado num pedacinho, eu creio. Mas me ajuda. Na minha incredulidade. É assim. Entendeu? É isso que ele faz. Quando você está diante de um ambiente de impotência, é isso. Eu creio, mas não creio. Eu voltei hoje de manhã de Florianópolis. Toda vez que eu entro no avião, eu creio que ele não vai cair. Mas eu falo com Deus, me ajuda na minha incredulidade, porque alguma coisa em mim diz, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Quer ver que vai cair? Quer ver? Sacudiu, vai cair agora que cai. Eu fico o tempo inteiro. Eu não sei o que você tem medo, certo? Tanto a mulher quanto o homem, ela tinha medo daquela criança morrer. Então, verso 25, para a gente terminar. E Jesus, vendo que a multidão concorria, lógico. E quem foi que criou essa concorrência? Os discípulos, quando não expulsaram. Então, agora o pessoal já está. O demônio sai ou não sai? Será que sai? Sai nada. 12 caras orando, não saiu. E agora ele vai sair só com um só? Não, mas esse aí é o chefe. Mas o demônio teimoso não sai. A multidão concorria. Repreendeu o espírito imundo, dizendo o quê? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre. Isso. Aqui depende de qual igreja Jesus estava liderando naquele momento. Fosse uma igreja batista, demônio, espírito imundo, por gentileza, sai agora. Se fosse um assembleano, aí, uau, espírito, sai agora. Aí varia, não vou brincar com isso não, porque depois o pessoal grava, dá uma confusão desgramada, atrapalha a minha mensagem. Espírito mudo e eu te ordeno, sai, escute só, sai dele e não entre mais nele. O que indica que aqui esse menino já teve uma libertação temporária. Esse menino já deve ter andado durante um tempo legal e o espírito voltou, porque Jesus fez questão de frisar. Sai dele e não... Só que essa frase de Jesus gerou problema, porque olha o que acontece no 26. E ele clamando e agitando-se com violência, o demônio, aconteceu o quê? Mas o menino ficou, o menino como? De tal maneira que muitos diziam, pensa o pai olhando. E os outros falando o quê? Morreu. Não era isso. Agora não entra mais nele mesmo, não, que demônio não entra. Não. Agora que eu entendi esse negócio de não entra mais nele. O meu garoto. E o discípulo deve estar olhando. Morreu mesmo. O que você acha, Tomé? Está mortinho, quer ver? Igual a menina lá da filha do Jairo. Você está rindo, mas é sério. É pauleira. É pedrada, porque tem gente aqui que enfrenta troço desse tipo. Só está vivo pela misericórdia de Deus. Só está na igreja porque Deus é pai e você é filho. Porque senão você já tinha desviado, ó. É aqui, ó. Tem gente que tem 200 mil motivos para não estar aqui. Eu conheço gente que por muito menos do que você enfrenta, se afastou do Senhor. Você não se afastou porque você é valente, está lutando com o que tem. Certo? Agora, olha, vamos lá. Verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele fez o quê? Verso 28. Quando entrou em casa, pensa os discípulos indo embora. Assim que Jesus entregou o menino, falou, morreu não, esse menino está só, estava descansando. Quando chegou em casa, os discípulos chegou para Jesus e falou,
Ô, Jesus, chega aí. Por que é que o demônio não obedeceu nós? E Jesus falou o quê? Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com... Esse tipo de problema não se resolve com o que você faz. Se resolve com o que você fez. Jesus está vindo de onde? Por que é que os discípulos não foram para o monte orar? Só foi 2, se não me falha a memória. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Os Zé Ruela acharam que já estava... Vamos ficar por aqui mesmo, parece uns demônios, nós expulsa, porque nós é expulsador de demônio, Ghostbuster, certo? Vamos embora. Eu gosto disso. Sai, demônio. Não vou sair não, esse maluco está pensando que é. Quando chegou o chefe dos crentes, o demônio deve ter falado, agora deu ruim. O cara estava no monte orando, falando com Deus, ele é mesmo Deus. Nem sei como é que o demônio teologicamente entende isso. E aí, olha só. Os discípulos vão aprender inúmeras lições e nós também. Primeiro, tem problema que dá para levar diretamente. Tem problema que não dá. Tem problema que se resolve de uma vez só. Jesus curou um cego em etapas. E daí? Tem pessoas que são curadas no caminho. O que Jesus está ensinando aos discípulos é que não dá para pregar um modelo, entrar nessa caixa e achar que Deus vai fazer tudo da mesma forma. Mas o que esses 2 exemplos nos mostram é que quando alguém coloca um problema na categoria de filho, não interessa o que vai acontecer. Você vai receber de Deus uma resposta, ainda que ela seja negativa. Samuel era um homem de Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Cale a boca, eu não quero mais Samuel como monarca. Acabou. Não quero Saul como monarca. Deus respondeu: Samuel, sim ou não? Sim ou não? Deu a ele a resposta que ele queria? Pronto, mas respondeu. O problema é que às vezes disseram a você que você é Deus e que você vai vir para a igreja e Deus vai fazer exatamente o que você quer. Peça a Deus para trazer a solução, ainda que ela seja apenas uma resposta de satisfação. Por que não vou fazer? Jeremias, não vai. Pai, se possível, aparta de mim o que Deus falou para Jesus? Não vou apartar. Ele disse, então se o senhor não vai apartar, importa que eu beba, pronto, está tudo certo. Mas a resposta veio. É assim que funciona. Firmes, fortes, sempre. Preste atenção, porque um texto, ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui, 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu acho que vale uma reflexão. Mas quando ele sai de João 3,15, Jesus diz 3 frases. Como eu disse 10, eu já li 4, vou ler mais 3 agora
Bota para mim, Mateus, vou ler todas elas em Mateus para ficar fácil. Mateus 4:4. Mateus. Ele, porém, respondendo, disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Verso 7. Disse-lhe Jesus também, está? Ok. Verso de número 10. Põe o 10, por favor. Então, disse-lhe, preste atenção, na minha Bíblia, e na sua se você tiver, aqui ó, então, disse-lhe Jesus, está escrito de preto, ok? Ele começa a falar agora, vai-te, Satanás, porque está, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. As primeiras frases ditas por Jesus, refere-se a reconhecimento de autoridade. A segunda frase de Jesus, que eu citei para você, fala de sua missão e do que é necessário. Mas agora Jesus vai falar algo muito importante. 3 vezes ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele me mostra autoridade, mas agora ele me mostra conhecimento. As 3 frases ditas por Jesus agora são para combater uma coisa, sabe o que? A Bíblia. As 3 frases que Jesus está usando da Bíblia é para combater a própria Bíblia. Ué, pastor, você ficou louco? Não. Jesus está me mostrando agora que se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer tanto a verdade, que se alguém me contar essa verdade de uma forma equivocada, eu sou capaz de identificá-la. Sabe qual é o problema nosso? Ou da grande maioria, nós conhecemos o evangelho que os outros leram. Alguém leu, veio aqui, falou, e você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os 2 conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro é. E aí eu pergunto a você, está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial, tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os 2? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder. Se Jesus disse está escrito, é porque ele leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é, Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás disse? Está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou, beleza, tá certo. Certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a céu. Está escrito, disse o Satanás.
Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás falou: caraca, maluco, pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara, já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vamos escolher um bandido ao invés de você. Se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou: Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Presta atenção, o diabo falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou? Isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só, pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido? Quantos? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro. Para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou, entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você: não é justo. Não é. É importante nós entendermos isso aqui. 2 coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autoria. Segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia? Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram? Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não, só que eu também li. Outro dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei: se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3. Então você faz o seguinte: carrega a Bíblia contigo e o celular, ou o celular na Bíblia, tá certo? Ou a mensagem: conhecereis a verdade vos. Mais 3 versículos e eu termino. João 10, 18. João 10, verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu. Presta atenção, porque o terceiro assunto de Jesus é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento e o terceiro é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento, o terceiro é controle. Jesus está mostrando que com reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, eu vou vencer. Ele diz: eu venci. Venci por reconhecer a autoridade de Deus, da minha família ou dos meus responsáveis e das autoridades que estavam sobre mim. Eu venci porque
porque conhecia a verdade, porque conhecia a Bíblia para combater. E agora ele me mostra o que ele está dizendo. Ele está pronto para morrer. E ele está dizendo: palhaçada é essa, ô discípulo? Conversa é essa, rapaz? Ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle desse negócio tudo aqui, rapaz. Para com essa palhaçada. Porque eu imagino os discípulos tudo de... Calma, gente. Estou entregando e já eu tomo de volta. E aí eu vou voltar aqui num corpo ressurreto, ninguém me mata mais. Controle. João 19:11. Põe aí, 19:11, irmão. Isso. Respondeu Jesus. O que ele está dizendo? Presta atenção, porque isso aqui arrebenta na nossa cabeça. Perdoe a adaptação que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Tá bom? Deixa que eu leio para não ofender ninguém. Lula: nenhum poder terias contra mim se de cima não tivesse dado. Bolsonaro: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Papai e mamãe: nenhum poder teria contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte para Pôncio Pilatos. Pilatinho, sabe o que Pilato falou para Jesus? Encheu o peitinho. Ele falou: ô Nazareno, estão querendo lascar você. E aqui nessa jossa quem manda sou eu. Fala comigo agora, ô Nazareno, porque eu livro você da morte. Eu sou Pôncio Pilatos. Jesus falou: Pilatinho, sabe de nada, vai lavar a mão, miserável. Ô Pôncio, nenhum poder tu teria, cara. Tu só está onde está porque meu pai deixou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô camarada, quem está no controle de tudo aqui sou eu. Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e... Eu acabo com isso tudo agora, rapaz. Oh, as pinques em cérebro, meu Deus do céu. Querendo dominar o mundo? Jesus está dizendo: eu faço o que eu quiser. Ninguém. Agora, deixa eu te dar uma notícia agora ruim também, que hoje eu vim para dar uma notícia ruim. Você sabe por que tem gente ruim no poder? E Deus permite que elas estejam lá? Porque alguém tem que estar. Alguém tem que estar no poder, sim ou não? Você quer? Então não reclama de quem está. Entendeu? Tem lugar que não era para o outro estar lá, era para tu. Mas tu não quer estudar, tu não quer trabalhar, tu não quer se dispor, tu não quer fazer nada. Aí fica reclamando do outro que está lá. Alguém vai ter que ocupar o lugar, querido. Entendeu? Acabou. Eu já tive aqui gente, certo, que entrou aqui e falou: pastor, feliz ao nosso partido, eu vou financiar uma campanha para o senhor, a senador, aqui dentro desse estabelecimento. Eu olhei para ele e falei: querido, você acha que eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou político? Ele me olhou assim meio sem graça, falou: eu acho que o senhor é sacerdote. Falei: então vamos tomar um café. Então eu posso reclamar do senador? O Rio de Janeiro está lá representado por Romário. Porque nós estamos precisando de uns gols no Senado. Mas por que você acha que ele ganhou para senador? Porque jogou nos 3 grandes do Rio e construiu um nome, sim ou não? Então, eu não reclamo, só oro: Senhor, essa dele bateu na trave. Não é verdade? Eu oro, porque você está rindo, mas o assunto é sério. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte:
eu estou no controle. Ele disse a Pôncio Pilatos: ninguém, certo? Ou nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse isso aí. E aí? Seu pai não teria poder nenhum, você teria nascido em outro canto. Aliás, você nem teria nascido, se você não gosta do seu pai e da sua mãe. Botaram você numa chocadeira assim, e você nascia naturalmente, do nada. Ninguém. Mas você só vai conseguir entender isso quando você reconhecer a sua identidade de fato. O último texto que eu vou usar aqui é o último texto dito por Jesus, certo? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Ele já está indo embora, certo? Preste atenção no que ele diz. Quem crer e for, será, mas quem não, será. Verso 17. Estes sinais seguirão aos que, em meu nome, falarão novas. Vamos lá, bota o 18. Pegarão nas serpentes, certo? E se alguma coisa, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Verso seguinte. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se e está esperando para encontrar comigo e com você. 3 coisas eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas aqui: reconheça a autoridade. A segunda, tenha conhecimento da palavra. A terceira, assuma o controle. Pare de deixar as coisas que estão ao seu redor te controlar. Quando você tiver reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, você vai descobrir que a sua vida vai ser um sucesso, como a de Jesus também foi. Jesus foi na casa desse cara, e sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Pasme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo. Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. Assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação. Os espias foram para Raabe. E agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento num teatro, num shopping em São Paulo. E o camarada tinha ido levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro. Tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que filha era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou: vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim: ó, e é de graça, é culto. Ele falou: então não estou com tempo livre mesmo, não tem nada para fazer. Se eu sou Deus, eu falo: então não entra. Assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou: deixa ele. Ele entrou, sentou, o louvor cantou, eu preguei, no final ele levantou a mão e entrou só porque estava sem tempo.
E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém? E Ele quer falar com você. Como? Do jeito que Ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala: olha eu aí te abraçando. E eu preguei aqui, o louvor cantou, todo mundo fez isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num bracinho, você fala: nossa, eu já amei esse culto. Aí eu te pergunto: o que você mais gostou? A palavra? Eu falo: não, um abraço. De quem? Eu falo: não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele... Aqui, ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele: hoje me convém ir para a sua... Olha Jesus indo para casa. Olha que maravilha. Sempre casa. A casa da Raabe, a casa do... né? Na casa do... Naamã, e agora na casa do... Isso aí, já vai ser na sua casa, quer ver?